Olá, Santo Antônio já foi vereador no Brasil. Sim, é verdade. Por 60 anos, o santo ganhou salário, cadeira no plenário e apoio popular e dos colegas da Câmara de Iguaraçu, na Grande Recife. Não estou falando de lenda ou histórias do passado remoto. O santo só perdeu o cargo em 2008, em pleno século XXI. Difícil de acreditar, não é não? Mas veja um trecho de uma reportagem de Geneton de Moraes Neto para o programa Fantástico da TV Globo no terceiro domingo de abril de 2008. Aqui em Igaraçu, município de Pernambuco, um santo ganhou o título de vereador perpétuo. Todo vereador, por lei, recebe um salário. Primeiro problema: como pagar salário a um santo? A solução foi esta. Todo mês, religiosamente, esta freira vai à Câmara para receber em mãos o salário de Santo Antônio. Graças a Deus, nunca houve atraso. Uma imagem do santo que virou vereador acompanha todas as sessões da Câmara. Para que não reste dúvida, uma placa informa que o santo ocupa o cargo de vereador. O título não é simbólico, é real. Textos de resoluções da Câmara se referem ao santo como vereador perpétuo. Pois é, a Câmara de Igaraçu seguiu uma resolução de 1951 que regularizava uma carta régia assinada pelo rei de Portugal Dom José I em 1754. O salário do santo era dado à caridade, mas isso não sensibilizou o Ministério Público, que não gostou da notícia e terminou tirando de Santo Antônio o cargo de vereador da cidade pernambucana, para a revolta da população local. O grande lance é que esse não é um episódio isolado no país. O cargo de vereador perpétuo, por exemplo, não foi nem a primeira honraria a ser dada a um santo. Para você ter ideia, em 1705, o próprio Santo Antônio foi promovido a capitão pelo governador da Bahia. Casos como esses raramente costumam ser interpretados por muitos brasileiros como uma anomalia, porque é natural para a cultura brasileira manter uma relação de intimidade, como se aquilo que é sobrenatural fosse algo familiar e concreto, quase carnal. É claro que há inúmeras referências culturais à religião entre os muçulmanos ou em países de forte tradição católica como Portugal, Polônia ou Espanha, mas no Brasil temos nossas peculiaridades. Sérgio Buarque de Holanda foi um dos maiores intérpretes do Brasil no século XX. É dele um estudo clássico sobre a cultura brasileira chamado Raízes do Brasil, escrito em 1936. Uma das muitas sacadas desse livro foi a ideia de que, no Brasil, os cultos religiosos parecem assumir um caráter intimista, culto amável e quase fraterno que se acomoda mal às cerimônias e suprime as distâncias. Cristo, Nossa Senhora, os santos, já não aparecem como seres privilegiados, distantes e sem sentimento humano. Nosso velho catolicismo nos acostumou a tratar os santos com uma intimidade quase desrespeitosa. As pessoas querem estar em intimidade com as sagradas criaturas e o próprio Deus é um amigo familiar, doméstico e chegado, o oposto do Deus palaciano a quem homenageamos de joelhos como se fosse um senhor feudal. Somos marcados demais pela hierarquia e pela ordenação de cima para baixo e gostamos de pensar que, na miúda, há sempre algum jeito de escapar de tudo o que é muito rígido e inalcançável. Eu só encontro paz e alegria bem perto de ti. Esta consciência tranquila e serena, entregando sempre a nossa vida
nas mãos de Deus. No Brasil, prezamos a formalidade das religiões. Gostamos de ver a vela e o incenso queimarem, mas ao mesmo tempo o rigor do ritual se afrouxa e se humaniza. A vida brasileira nem é bastante coesa, nem assim tão disciplinada para que a gente ache assim tão necessário o ritual rigoroso, pois não é ele que compensará as amarguras sociais e dúvidas existenciais que cada um enfrenta. Nossa sensibilidade religiosa aprendeu com o tempo a se movimentar com certa liberdade para absorver os mais diversos repertórios de ideias, gestos e formas que surjam pelo caminho para nos ajudar a enfrentar os mistérios da existência. Vamos à missa de manhã e ao terreiro à noite. Ajoelhamos no confessionário católico e esperamos passe no centro espírita. Nos tornamos devotos de santos e cavalos dos orixás. Enfim, devotamos crença em mais de uma religião ao mesmo tempo. Também em religião, somos sincréticos, misturados, porque queremos um elo pessoal que ajude a domesticar a morte, o tempo e o sofrimento. E com isso, cheguemos a Deus e aos espíritos. E isso pode ser sentido até em ambientes onde o rigor é a regra, como os tribunais. Para os espíritas, a comunicação entre vivos e mortos é possível. Quem já partiu poderia, sim, escrever uma carta para quem ainda está aqui. A psicografia seria apenas um dos meios de contato entre o mundo terreno e o espiritual. Esta comunicação, ela se dá através do médium, que vai ser o intermediário, que vai receber essa mensagem, a notícia que o desencarnado quer passar. Nós temos já cerca de 8 processos aqui no Brasil em que a página psicografada, mediúnica, né, entrou como uma prova, né, como um documento nos autos do processo. 6 desses casos foram mensagens recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, que era de uma aptidão extraordinária e de uma idoneidade muito grande, né, de uma moralidade. E esta tem que ser realmente a característica do médium, né, para que realmente possa ser uma prova que seja aceita, né? Tem que se ver também a questão da fonte, quem é que foi que recebeu. Né? No Brasil vale toda a mistura, todo o sincretismo religioso, todo o apego, ao mesmo tempo agora, de todas as proteções divinas para as nossas atividades terrenas. Desde 2011, benzedeiras são reconhecidas oficialmente pelo Sistema Único de Saúde como profissionais de saúde. Também em 2011, morreu Pai Santana, o pai de santo e massagista, que por mais de 40 anos o Vasco da Gama mantinha como funcionário com carteira assinada, encarregado de trabalhos contra os rivais. Anos antes, em 97, um feiticeiro processou o clube internacional por não lhe pagar os serviços prestados numa disputa contra o Grêmio. Aqui, traficantes de morros cariocas param suas atividades no Natal em respeito ao nascimento de Cristo. E um chefão do tráfico, como Fernandinho Beiramar, faz na prisão uma faculdade de teologia à distância. Até os nossos corruptos oram, como na oração da propina, como ficou conhecida em 2009, a bênção ao acerto da mesada para a base aliada do governo do Distrito Federal, o chamado Mensalão do DEM. Nas imagens que ganharam o país, os deputados Rubens César Brunelli Júnior, Leonardo Prudente e o secretário Durval Barbosa são vistos numa prece em que agradecem as graças recebidas. Vamos fazer oração aqui? Bom, então eu vou lhe esperar. Você não fica com o jogo comigo, não. Eu vou bater um papo com ele. Qual que ele vai para hoje? Hoje. Tá. Eu já vou combinar com ele. Tá? E aí você vai... Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas o teu sangue que nos purifica de tudo pecado. Pai, nós somos gratos pela vida do irmão, por simplesmente bênção para as nossas vidas, para as necessidades, porque o Senhor contempla a questão do seu coração. Tantas são as investidas, Senhor, de homens malignos contra a vida dele, contra a nossa vida. Nós precisamos dessa tua cobertura, dessa tua graça, da tua sabedoria, de pessoas que tenham, Senhor, armas para nos ajudar nessa guerra. No Brasil, não consideramos qualquer tipo de crendice uma mera superstição, mas um jeito de aumentar a nossa chance de estar protegido. Então, a relação que se mantém com a divindade se torna quase sempre pessoal, passional, direta,
motivada pela simpatia e pela lealdade, mesmo quando a nossa religião tem um intermediário, um padre, um pastor, um pai de santo, um médium. Se a nossa relação com o divino é dessa natureza, assim, tão pessoal e indisciplinada, então temos de saber chamar a atenção de nós mesmos no mesmo ato com que chamamos a atenção da divindade. Talvez por isso Sérgio Buarque de Holanda desconfiou que o país aprendeu a devoção com apetite para condimento forte, na expectativa de que, para atingir a alma, há de atingir primeiramente o olho e o ouvido. Isso teria estimulado uma religiosidade de superfície, menos atenta ao teor da pregação do que ao colorido e à forma com que a pregação é feita, com um apego ao concreto e uma predisposição para fazer um acordo, fazer uma média com as entidades sagradas. Daí nosso apego ao concreto, pois uma reza nem sempre basta. Muitas vezes se intui que é necessário fazer a súplica acompanhada por objetos e mimos, promessas e oferendas, que têm apelo muito mais dramático para sensibilizar o divino. Daí nossa linguagem religiosa seja marcada por gestos e movimentos de comunhão, que vão dos pulinhos de Iemanjá e dos de São Longuinho ao envio de energia positiva e negativa com as mãos para o campo de futebol, que vão dos dramas encenados para os índios, desde a época dos jesuítas, às missas movimentadas por grandes espetáculos, performances e canções na era eletrônica. Levantou mais um paralítico ali, ó. Rapaz. A religião tem sido considerada por muitos estudiosos como um modo de a pessoa entrar em sintonia com o universo, de compartilhar algo não só com deuses, mas com todas as pessoas, todos os seres, toda a natureza. Isso tem um efeito muito atraente de colocar tudo o que existe debaixo de um mesmo guarda-chuva, de igualar as diferenças, de dar sentido ao que ninguém explica, de dar conforto para os sofrimentos e as necessidades que sofremos ao longo da vida e de mostrar que faz sentido a forma como a sociedade está montada, com suas desigualdades e vantagens para uns, não para todos. A grande contribuição brasileira seria a comunhão das religiosidades. O antropólogo Roberto da Mata, no livro O que é o Brasil, diz que aqui diferentes experiências religiosas são complementares, e não como em outros povos, como europeu e norte-americano, onde experiências diferentes de religião são mutuamente excludentes. Aqui, o que uma dá em excesso, a outra economiza e nega. O que uma permite, a outra proíbe. O que uma racionaliza, a outra traduz numa devoção malevolente. Pois também na religião tivemos a felicidade de contar com culturas de composição. Também na religião, o brasileiro busca tudo que o ajude a se relacionar, tudo que dispensa esforço exagerado e o que evita a tirania sobre nós mesmos, venha de onde vier, sem tanta exclusividade assim. Jesus, o Filho de Davi, está passando até a orla do vestido dele, vai, pois a virtude toque agora. Estenda a mão, o Todo-Poderoso está, Cristo já está passando aqui. A cultura religiosa brasileira passa por uma mudança desde a virada para o século XXI. De um lado, as religiões começam a não ser a única fonte capaz de conferir significado à existência do homem, com uma sociedade organizada para ser cada vez mais laica e menos tutelada por diretrizes religiosas. De outro lado, o Brasil devoto viu diminuir a hegemonia católica, que por muito tempo foi intolerante com outras religiões, apesar da ambiguidade religiosa brasileira. Novas formas de expressão de fé e misticismo começam a se firmar pelo país, com um explosivo aumento do mercado de crenças. Vivemos uma proliferação de seitas, uma oferta fragmentada de cultos, igrejas explicitamente gerenciadas como empresas, meios de comunicação de massa, a serviço da devoção,
novos templos criados com sistemas de crença fluidos e não muito claros, o suficiente para colocar esse mercado em expansão em sintonia com o sistema de consumo atual, em que cada pessoa tem sua individualidade reconhecida por ser dada a ela a condição de escolher o tipo de religião de sua preferência. O catolicismo, por séculos, tornou inseparável a religião e as decisões e estruturas da vida pública, a ponto de servir como instrumento de controle e da riqueza e do prestígio social. Longe da vida pública, da política e do compromisso com as causas sociais, a Igreja Católica tem visto uma grande massa de fiéis buscando respostas em outras portas. Agora, o panorama se inclina para uma privatização de fé e fragmentação do mercado das crenças. Com isso, aumentam as demonstrações de intolerância mútua entre religiões rivais. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Se há algum católico entre nós aqui, que eu duvido muito, mas se tiver, está em busca de avivamento, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você não pode sentir aquilo que nós sentimos sem experimentar o Deus que nós servimos. Apesar das mudanças na mentalidade religiosa brasileira, a linguagem da fé predominante no Brasil, diz Roberto da Mata, ainda continua a ser uma linguagem do relacionamento, que busca o meio termo, a possibilidade de salvar todo mundo e encontrar algo de bom e digno. Um idioma que permite a um povo que não possui muita coisa e não consegue alcançar seus representantes legais, mas consegue falar, ser ouvido e receber os deuses na sua própria casa e até no próprio corpo. Somos um povo que leva mais a sério o outro mundo do que um Deus autoritário e justiceiro, com mandamentos estagnados e excludentes. Muitos são os caminhos brasileiros para chegar ao outro mundo, porque o outro mundo brasileiro é o lugar onde as coisas fazem sentido e são justas e equilibradas, porque a vida não é. Obrigado e até a próxima aula.